Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos super bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cândida Teixeira e hoje eu vim falar sobre os 5 elementos, né? O que isso tem a ver com Feng Shui? Porque eu recebo muito esse tipo de pergunta, tá, Cândida? Eu entendi que Feng Shui é vento e água e que ele tem a ver com os 5 elementos, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Com a minha casa, né? Eu recebo muito esse tipo de pergunta porque a gente quer saber, né? Qual a influência? Então, assim, ó, para quem é novo aqui no canal, nunca ouviu falar sobre Feng Shui e quer saber sobre qual é essa interferência, essa ligação sobre a nossa vida, eu preciso que você se inscreva aqui no meu canal, que você compartilhe esse vídeo, para você perceber como é importante, como nós sofremos influências dos 5 elementos e como ele é importante, ele está equilibrado, né? Então vamos lá. Para que vocês entendam, né? Eu até coloquei o óculos para eu ficar com cara de professora, né? Olha só, assim. Os 5 elementos são esses, né? A água, que alimenta a madeira, que alimenta o fogo, que o fogo alimenta a terra e que a terra gera o metal. Tá, Cândida? Mas o que isso... Eu entendi, são 5 elementos. O que isso tem a ver com a minha casa, né? Com a minha vida? Tem tudo a ver. Para quem não sabe, o Feng Shui é uma ramificação da medicina chinesa, né? E qual a importância dos 5 elementos estar equilibrado? E que o Feng Shui nasceu da observação da natureza, né? E os chineses entenderam que se você tiver esses 5 elementos equilibrados dentro de você, você tem uma vida harmônica, né? Então, por que eu tenho que ter uma vida harmônica, Cândida? Para você viver bem. Como que eu começo, né, equilibrando esses elementos na minha alimentação, né? A gente não ouve muito falar, o prato tem que ser colorido, mas muitas das vezes as pessoas não sabem por que tem que ser colorido. Justamente por causa disso, para os elementos ficar, você comer todos os elementos e não ter nenhuma falta de nenhum elemento na sua alimentação. Se você não tem falta de nenhum desses 5 elementos na sua alimentação, você tem tudo equilibrado. Ai, Cândida, isso é muito difícil. Não é, porque se o seu prato tiver todas as cores dos 5 elementos, você não fica em falta e nem excesso de nenhum na sua alimentação, começando por aí. Mas o que eu quero te explicar é assim, ó. Por que é importante eu entender essa dinâmica dos 5 elementos? Vou te dar um exemplo assim, ó. Sabe aquela pessoa rígida, né? Assim, que falou, tá falado. Geralmente ela é do elemento madeira, né? Por quê? Porque a madeira tem essa rigidez, né? E ela cresce, né? Então, olha a importância disso. Se você que conhece a pessoa e a pessoa já tem essa personalidade forte, ela não pode ficar com excesso de madeira. Por quê? Porque excesso de madeira vai intensificar esse estado de ser da pessoa, né? Ai, Cândida, mas aí a pessoa fala assim, ai, Cândida, mas por que eu tenho que conhecer a personalidade dos 5 elementos da pessoa? Não é que você deve conhecer, mas que você tem que conhecer, mas se você conhecer, a sua vida vai ser mais fácil. Por quê? Vou te dar outro exemplo. Se você tem um chefe ou uma chefe, né, que ela é rígida, que ela é regida, assim, ó, a gente tem os 5 elementos no nosso corpo, mas um predomina mais, né, do que os outros. Isso, eu tô dando aqui só uma pincelada. A gente pode falar, olha, 5 elementos é um shopping de possibilidades, mas eu preparei uma aula assim para você pegar a visão
da profundidade de entender os 5 elementos. Se você tem um chefe que ele é elemento madeira, ele é general, entendeu? É aquele que falou, tá falado, né? E eu percebo isso quando a pessoa me chama, aí ela fala assim, aí eu pergunto para ela assim, tá, mas vem cá, né? Porque ninguém pede o Feng Shui assim do nada, né? A pessoa, quando ela me procura, ela já sabe mais ou menos o que ela quer, o que ela tá percebendo que algo não tá legal na vida dela, na casa dela e tal. O papo da pessoa de madeira é assim, ó. Olha aqui, Cândida, eu sei como é que funciona o Feng Shui. Então, o Feng Shui, eu quero você, mas você vai ter que fazer desse jeito aqui que eu tô falando pra você. Porque eu assisti um vídeo, eu conversei com uma amiga que aplicou, a fala dela é essa, assim, de general. Praticamente ela mesma já tá aplicando o Feng Shui. Eu sou só um figurante na cena do teatro dela, entende? Então, se você já tem essa sacada, ai, candidata, tá, tudo bem, eu sou o general, o que eu tenho que fazer? Você tem que prestar atenção se não tem excesso de madeira na sua casa, aí você tem que colocar um metal, por quê? Porque o metal corta a madeira, entendeu? Então, ela tem que ser cortada, né? Vamos ver uma pessoa de água, né? A pessoa de água, ela é mais emoção, né? Ela é mais medrosa, né? O metal e a água, eles são mais introspectivos, né? Eles são mais de interiorização, sabe? Ao contrário do fogo, né? O fogo é aquela energia que pulsa, é aquela pessoa eufórica, tipo essa que vos fala, que, entendeu? Que eu sou o elemento fogo. A minha avó dizia assim, Cândida, com você é 8.800, não é 8.80, 800. E eu sempre fui assim, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que precisa de gente, precisa de fazer amizade, precisa de conversar, né? Que é quando você pega uma pessoa que quer fazer consultoria de fogo, eu falo assim, vem cá, o que você precisa? Não, eu preciso disso e disso e disso e disso, Cândida, você tem que fazer aparecer a prosperidade aqui na minha vida, você vai ter que ver o que tá me impedindo de conseguir um relacionamento, entendeu? Você dá um jeito, eu quero resolver esse problema. Fogo é assim, e é assim mesmo, tá? Agora, terra. Quando você pergunta para a pessoa de terra assim, vem cá, meu bem, o que você precisa, né? Qual é o seu objetivo com uma consultoria do Feng Shui? Ah, então, Cândida, é o meu marido, entendeu? É os meus filhos, eu acho que o problema é na casa. Ela te conta toda uma história, né? Porque ela é terra, ela é mãe, ela abraça, né? Então, ela te conta toda uma história para depois ela falar, olha, né? Eu esqueci de falar, quando é a água ou o metal, quando ela me procura, ela fala, ah, então, né? Eu preciso dar uma olhada na minha vida e tal, não sei o quê. Ela não é objetiva, nem a água, nem o metal, né? E se você tem conhecimento desses 5 elementos, né? Isso vai te ajudar muito no seu relacionamento em geral, né? Porque você mais ou menos vai mapear a pessoa, no seu relacionamento com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com a sua família, né? E você também percebe o que te faz bem, né? Porque quando você entende que você sofre a influência dos 5 elementos e quando eu consigo levar você para esse equilíbrio, você mesmo começa a se conhecer, a se perceber,
né? Você percebe quando você já tá saindo do eixo, né? Que você precisa de uma ajudinha a mais. Olha, Cândida, eu tô percebendo que, né, eu tô muito raivosa, eu tô muito raivoso e tal. O que que você acha que pode estar melhorando aqui em casa e tal? Então, é muito interessante por causa disso, né? Porque eu ensino Feng Shui, mas a energia é sua, né? Você que tem que se testar, se equilibrar, né? Para quando você sair, o bom professor é esse, né? Quando você consegue andar sozinho, né? Que nem aprender a desenhar, né? O bom desenhista é aquele que ele não precisa mais do professor, é que ele ande sozinho. Ai, quer dizer, aí a pessoa escreve assim, ah, está falando que eu não preciso, né? Eu não preciso de você, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que se você entende essa dinâmica, você lida melhor com tudo na sua vida, né? Porque se você tem uma alimentação desequilibrada, né? Quando você não sente assim quando você exagerou na comida ou quando você exagerou no vinho, que não te dá uma estragada, né? Você não fica assim, parecendo que comeu uma jiboia, assim, né? Se empanturrou de churrasco, de pizza, seja lá do que for. Você não sente que não tá legal? Então, esse desequilíbrio, ele desequilibra todo a tua energia, porque o teu organismo vai precisar de mais energia. Então, se ele vai precisar de mais energia, ele desequilibra o outro. Aí a pessoa fala assim, ai, que você está falando que eu nunca posso exagerar. Não estou falando isso. Eu quero que você entenda por que isso acontece, né? Então, e isso vale para tudo. O que que você está nutrindo, não só comendo, mas assim, o que você está consumindo na internet, do que você está gastando a tua energia? São coisas que estão te fazendo bem, né? Os 5 elementos, ele é interessante por causa disso. Vou te dar outro exemplo assim, ó. Aqui, ó. Eu fiz vários, até aqui, ó. Se você é água, né, e você tá desequilibrado na água, você vai gastar mais madeira, a madeira vai gastar mais fogo, o fogo vai gastar mais terra e a terra vai gastar mais metal. Por que que isso acontece? Porque você está em desequilíbrio, né? Então, se você entende que você precisa, né? Se você sente que você está usando muita água, né? Você é fogo, né? Então você está usando muita água, você vai desequilibrar todos os outros elementos, né? Essa é uma da grande sabedoria, né, do Feng Shui, é isso, né? É observar a natureza, elevar a natureza para sua casa. E o maior desafio que é o meu trabalho, é conflitos de elementos, né? Então, se uma pessoa é água e ela está exposta a muito elemento água, isso intensifica mais essa água dela. Sabe aquela pessoa que chora até por causa do comercial da Coca-Cola, né? Ela é muito emoção, né? Então ela tem que equilibrar, ela não pode ficar muito exposta, ter muita coisa água na casa dela, né? No trabalho dela, né? Porque às vezes a pessoa fica mais tempo no trabalho do que em casa. Não quer dizer que a casa não vai interferir, mas o trabalho, como ela passa mais tempo no trabalho, isso vai interferir essa harmonização, né, da gente. Então, eu acho que eu consegui ajudar, e se você tiver mais dúvidas a respeito dos 5 elementos, do Feng Shui, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo para você, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!